Você está feliz com Jesus? É muito bom estarmos reunidos, celebrando e adorando ao Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do versículo 19. Atos capítulo 20, a partir do versículo 19. Eu quero conversar um pouco com você sobre a vida de Paulo, o seu ministério, o seu chamado e principalmente o seu projeto de vida, o seu projeto de existência. Todos nós, em um determinado momento das nossas vidas, quando nós crescemos, nós planejamos, nós sonhamos com algumas coisas, nós desejamos algumas coisas e batalhamos por isso. E nos empenhamos para isso. Inicialmente, os projetos iniciais são pequenos, mensuráveis, ao ponto que, na medida que nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vamos trabalhando, existem alguns projetos desafiadores, aonde nós sonhamos, aonde nós planejamos e aonde nós alcançamos. Na vida de Paulo não era diferente. Toda a sua existência, toda a sua vida, ele foi criado para ser um conquistador, para ser um vencedor. Mas existia um antes e um depois nos seus projetos de vida. Um antes e um depois. Um antes de Cristo e depois de Cristo. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Antes de um encontro com Cristo, ele tinha um projeto de vida. Depois do seu encontro com Cristo, isso foi mudado, isso foi transformado. E olha o que ele diz aqui, já exercendo o seu ministério, exercendo o chamado de Deus, cumprindo o propósito de Deus na sua existência. Deus tem planos e pensamentos a nosso respeito. Deus tem sonhos a nosso respeito. Deus tem projetos a nosso respeito. E a Bíblia diz que não são projetos de mal, para proporcionar destruição, mas sim de paz, de alegria, para nos dar até mesmo um futuro melhor. Olha o que Paulo declara em Atos capítulo 20, a partir do versículo 19. Servindo ao Senhor, ele servindo ao Senhor, trabalhando no serviço do Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu quero destacar o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada considero a minha vida, o meu viver, precioso para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém, amém. Projeto de vida. Em que momento nós pensamos em um projeto de vida? Em que momento você estabelece um projeto de vida? Todos nós temos projetos em nossa vida. Na nossa existência nós sonhamos. A curto, a médio e a longo prazo nós temos uma vida só para viver, por isso nós planejamos, nós sonhamos, pensamos em projetos. Projetos pessoais, onde envolve o coração, em que um momento um adolescente, um jovem começa já a pensar em um namoro, em um relacionamento ou até mesmo em um casamento. Na medida que vamos crescendo, o nosso coração já arde nesse aspecto, sabe, emocional,
do interesse pelo sexo oposto, de estar iniciando um relacionamento, de estar planejando, de estar sonhando, desejos pessoais, desejos infantis, desejos da adolescência, muitas vezes mensuráveis, projetos para o corpo. Estamos no final de ano, começo de ano, geralmente você estabelece projetos. O ano de 2019 eu vou emagrecer, projetos pessoais. Eu vou perder uns quilos, eu vou correr, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer alguma atividade física. Lembrando que em 2018 você fez a mesma coisa, mas tudo bem. Não estou falando, eu quero trazer uma palavra de ânimo, de incentivo, de esperança. Não deixe de planejar, não deixe de acreditar, mesmo que você não consiga alcançar esses projetos pessoais. No corpo físico, projetos de lazer, um passeio, uma pescaria, sabe, alguma coisa que traz satisfação, alegria, prazer ao seu coração. Nós precisamos pensar nisso. Projetos familiares. Eu sempre disse isso aqui, né? Quando eu e Rosana namoramos, nós planejamos muitas coisas. Muitas coisas foram planejadas. E coisas a curto, médio e longo prazo, o nome dos nossos filhos e tantas outras situações, mas nós nunca planejamos envelhecer juntos. Nunca passou pela nossa cabeça na adolescência, na juventude, lá, olha, um dia eu vou envelhecer e você vovô ou vovó. E quando isso chegou, foi tão lindo, é tão maravilhoso. A Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. A experiência, a bagagem que a gente tem, toda a experiência de vida, sabe, de ver, refletindo na vida dos nossos filhos, sabe, projetando isso na vida dos nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações que vêm. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Precisamos planejar, precisamos sonhar, precisamos projetos profissionais. Muitas vezes estabelecemos metas profissionais de alcançar uma promoção, de venda, de compra, enfim, de crescimento, de desenvolvimento, sabe, de estudar, de se especializar em determinadas áreas. Projetos ministeriais, projetos em prol do reino de Deus, projetos, sabe, de entrega, projetos de renúncia em prol daquilo que você ama. A Bíblia diz que nós honramos aquilo que nós amamos. Projetos ministeriais, do serviço da obra de Deus, do reino de Deus, da igreja. E qual a influência de Cristo em meus projetos? Qual tem sido a influência de Cristo nos teus sonhos e nos teus projetos? Existe um antes e um depois. Existe uma metanoia, existe uma mudança de mente quando nós nos encontramos com a luz, quando nós nos deparamos com a luz da palavra de Deus, com a luz que é Jesus Cristo. Projetos antes de Cristo e depois de Cristo faz muita diferença. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, né? Nesse gráfico, pode pôr o gráfico no telão aí, por gentileza. Obras para alcançarmos a salvação, antes de Cristo e depois de Cristo. Muitas pessoas realizam alguns projetos para obter a salvação, para obter algo de Deus. E a salvação nós entendemos que não é, aquilo que a Bíblia diz, não é por obras. Você não precisa fazer nada para você ser salvo. Jesus Cristo já fez tudo para que você seja salvo. Jesus Cristo já fez tudo. Nós não precisamos do nosso esforço humano natural, não precisamos dos nossos recursos financeiros para alcançarmos a cruz, para alcançarmos a salvação. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento, o tornar-se uma nova criatura, está relacionado a crer em Jesus. A crer em Jesus, o Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de toda a humanidade. Todos nós somos criaturas de Deus,
Mas nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos nova criatura quando cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Cremos no sacrifício de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo vive. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você torna-se uma nova criatura. Você tem um novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E abre-se diante de você um caminho novo. Perspectivas novas, coisas novas, uma trajetória de uma vida em Cristo, de uma vida cristã. Você precisa continuar vivendo a sua vida, mas de uma forma diferente, com a sua vida transformada, com a sua mente transformada. Não mais com a mente do velho homem, não mais com as atitudes do velho homem, você se torna uma nova criatura. E aí existe esse tempo, essa trajetória, essa carreira cristã a ser seguida, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Existem alguns alvos estabelecidos, como nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, Efésios 4, 11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita maturidade. Existe um alvo estabelecido para aqueles que se tornam uma nova criatura em Cristo Jesus. O crescimento, o desenvolvimento da sua vida cristã, do seu projeto de vida, juntamente com Cristo. Você não vai largar nada daquilo que você está fazendo, mas a forma de você pensar, a forma de você agir é diferente, porque você vai procurar a perfeição que está em Cristo Jesus. Você olha para você mesmo e você se sente, incapaz, imperfeito, pecador, injusto, mas através da obra da cruz, o Senhor nos considera justificado, justo para alcançarmos. Mas existe um padrão, existe um alvo estabelecido, a varonilidade perfeita, a medida e a estatura, a plenitude de Cristo, a plenitude de Cristo Jesus, para que não mais sejamos como meninos, crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Após a cruz, existe um desenvolvimento, um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, projetos estabelecidos de Deus a nosso respeito, aonde nós precisamos crescer e conhecer a Cristo e as verdades reveladas, para que nós não sejamos enganados. Muitas vezes você pode ser enganado por você mesmo, e você pode ser enganado pelas outras pessoas. Quero repetir isso. Muitas vezes você pode se enganar a você mesmo. Você pode se enganar a você mesmo e ser enganado por outras pessoas. E nós precisamos dessa maturidade para que isso não aconteça, para que nós não sejamos mais meninos, crianças, e não sejamos induzidos a erros, a distanciamento do propósito e do projeto de Deus para as nossas vidas. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Vamos desenvolver a nossa fé em tudo, em aquilo que é Cristo Jesus nas nossas vidas e através de nós. E nós temos outro texto também, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17, que diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor.
Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, querem ter a sua vida, os seus caminhos direcionados em Cristo, serão perseguidos, receberão oposições. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos. Sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra, para todo serviço, para todo planejamento e projeto de Deus para a sua vida. Existe um alvo. Pode pôr o slide lá? Existe um alvo, existe um objetivo, que é a perfeição em Cristo Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu continuo caminhando, aprendendo, crescendo, através da revelação da palavra, através do crescimento espiritual, para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero usar como exemplo desse crescimento, dessa mudança de vida, a vida de Paulo. O texto fala de Paulo e o projeto da sua vida. A sua vida cristã e o trabalho que ele recebeu de Cristo. Fala também o valor da sua vida. Valores aqui é importante, imprescindível para ele. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, diz o texto. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira cristã e o ministério, o serviço que eu recebi do Senhor. Ele está fazendo uma comparação. O bem mais precioso que eu tenho na minha vida hoje é a vida de Cristo em mim. O bem mais precioso que eu tenho na minha vida hoje, é isso que Paulo está dizendo, é a vida de Cristo em mim. Valores. Obviamente, se você perguntar para o Carlos, para a esposa, qual o bem mais precioso que vocês têm hoje? Carlos, qual o bem mais precioso que você tem hoje? Não é nem a esposa, é os filhos. Você percebe a classe de valores na medida que a gente vai desenvolvendo, crescendo? Quem que chegou antes, Carlos? Os filhos ou a esposa? Percebe? Eu entendo o que você está falando. Nós entendemos aquilo que você está falando, nós que somos pais. Mas percebe como os valores são alterados, mudados, na medida que nós vamos planejando a nossa vida. Na medida que nós vamos sonhando, de repente os sonhos não são mais seus. Você sonha os sonhos dos teus filhos. Você começa já a planejar a vida dos teus filhos. A vida dos teus filhos. E você deixa em segundo plano, em terceiro plano, muitas vezes os teus sonhos e os teus projetos. Os teus projetos. Eu que sei os pensamentos e projetos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Nós temos projetos de vida. Nós temos projetos de vida. Paulo, ele tinha projetos de vida. A vida sem a realização dos planos e projetos de Deus, a vontade de Deus, não tem valor. A vida sem a realização dos planos e projetos de Deus em nossas vidas é um vazio muito grande. O meu projeto é ter uma casa própria. E você há anos batalha por isso, economiza por isso, e de repente você tem aquela casa própria. A casa própria dos teus sonhos, dos teus sonhos. Passa-se 1 ano, 2 anos, mas essa casa está tão pequena. Mas olha, já não é mais como eu imaginava. E você começa a idealizar um outro projeto. Uma outra situação. Aquilo lá já ficou em segundo plano. Aquilo lá já ficou para trás. E você começa a planejar outras coisas, outras coisas. Eu quero compartilhar com vocês meu projeto, minha vida. Meu projeto, minha vida.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Primeiro tópico, meu projeto, minha vida. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. Eu quero falar um pouco aqui da vida de Paulo, antes da cruz. Eu quero apresentar para vocês Paulo antes da cruz. Olha que interessante como eram os seus sonhos, os seus projetos, antes dele conhecer Jesus. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rilhavam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Foi o primeiro discípulo de Jesus que tornou-se um mártir. Morreu apedrejado, Estevão, por aquilo que ele cria e por aquilo que ele acreditava, pelos projetos de Deus na sua vida. Um dos projetos era a morte. Olha que interessante. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Através da morte de Estevão, houve uma expansão e o crescimento do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, para o mundo. Através da morte de Estevão, Deus escolhe e chama o menos provável, Saulo. Um homem que tinha sonhos, um homem que tinha projetos, um homem que era dedicado, era temente a Deus. A Bíblia diz que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, a atual Turquia, judeu da tribo de Benjamim, fariseu como seu pai, fiel às leis e às tradições, estudou com o renomado rabino Gamaliel, falava aramaico e fabricava tendas, cidadão romano por nascimento, estudioso, inteligente e possuía vasta cultura grega, uma visão clara de onde ele veio, quem ele era e para onde ele estava indo. Ele tinha isso tudo muito claro dentro do seu projeto de vida. Ele sabia quem ele era, por isso ele estava ali, confiante de que Estevão estava tomando as decisões e as escolhas erradas. Diz que Estevão era um herege. Ele estava comunicando, heresias para a nação judaica. E ele pôde compartilhar, ele pôde confirmar, ele pôde concordar com a morte de Estevão. E a Bíblia diz que a capa de Estevão foi deixada aonde? Aos pés de um jovem chamado Saulo. Aproximadamente ele tinha os seus 25, 28 anos. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. E ele pede perdão por aquilo que estavam fazendo, por aquilo que estavam realizando. Ele pede perdão pelos pecados daquelas pessoas que estavam matando ele. Capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele sabia quem ele era. Ele tinha convicção de aquilo que ele estava fazendo era certo, agradava a Deus, matando os cristãos, perseguindo os cristãos, arrastando as mulheres, as crianças, colocando na cadeia, colocando na prisão, apedrejando. Ele tinha convicção: o meu projeto é a minha vida. E ele dava a sua vida
por aquilo que ele cria e por aquilo que ele acreditava. Ele foi intenso na sua ignorância. Eu quero repetir isso. Ele foi intenso na sua ignorância. O meu projeto, minha vida. O meu projeto, minha vida. Ele não tinha consciência, ele não tinha entendimento, ele não tinha discernimento de quem era Jesus Cristo. De quem era Jesus Cristo. Tópico 2. Teu projeto em minha vida. Teu projeto em minha vida. O teu projeto em minha vida. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Por gentileza. Atos capítulo 9, versículos 1 a 8. Diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, de repente, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem apareceu para Saulo? Quem apareceu para Saulo? Teu projeto em minha vida. Saulo, eu preciso de você. Saulo, eu conheço o teu passado, eu conheço a tua cultura, eu conheço a tua família, eu conheço o teu coração. Nós precisamos ajustar a motivação do teu coração. E Jesus Cristo se revelou a ele. Lembrando que Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Jesus Cristo já tinha sido elevado aos céus. Já estava à direita de Deus. E Jesus aparece para ele em forma corpórea. Viu o corpo de Jesus? Viu a face de Jesus? Viu ele como luz. Viu ele como luz. Jesus é a luz do mundo. E aquela luz brilhou mais forte do que o sol ao meio-dia. E eles ouviram a voz de Jesus. Não só eles, mas as pessoas que estavam próximas dele. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, ficou cego, e guiando-o pela mão, levaram-no até Damasco. Jesus vem ao nosso encontro de uma forma sobrenatural. Jesus fala conosco através das situações, das circunstâncias. Jesus fala conosco através de pessoas. Jesus usa pessoas para que nós possamos conhecer a luz que brilha, a luz que é Jesus. Para que essa luz possa tirar das nossas vidas, da nossa mente, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, as trevas, a alma, as nossas emoções, os nossos planos e os nossos projetos. Os meus planos, os meus projetos, muitas vezes, não são os planos e projetos de Deus. Mas aquilo que Deus pensa a seu respeito é melhor e maior. Aquilo que Deus tem a seu respeito é melhor e maior do que nós pensamos a nosso respeito. Você pode imaginar, se quando você planejou, quando você entrou na idade de infantil, adolescente, junior, você sonhava em ser alguma coisa. Você pode imaginar se você fosse aquilo que você sonhava? Hoje você não estaria aqui. Quantos projetos, quantos planos que nós vemos que não deram certo, e glória a Deus porque não deu certo.
Senão você não estaria casado com a pessoa que você está casado, senão você não seria o pai do filho que você tem, você não estaria na cidade. E tantas situações e tantas circunstâncias que muitas vezes, quando nós estamos passando, parece ser desastrosa, estão nos distanciando do propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. E Deus vem e chama, meu projeto, minha vida. Chama. Teu projeto em minha vida. Ele chama Saulo. Você chama Saulo. Por que me persegues? Jesus orienta ele o que fazer. Nós, com uma nova visão e direção do Espírito Santo, somos guiados em nossa carreira cristã. Hoje, em tudo aquilo que nós realizamos, nós consultamos a quem? A Deus. Você pensa em um projeto e você coloca isso em oração. Você pede a Deus, Deus, direciona-me. Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Nós não estamos mais sozinhos, não tem mais como nós planejarmos sozinhos, sem uma interferência de Deus, sem uma ação sobrenatural de Deus. O teu projeto em minha vida, a tua vontade em minha vida, o teu querer em minha vida, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. O teu querer. Por mais que muitas vezes eu não entenda o que está acontecendo, por mais que muitas vezes eu estou com os meus olhos vendados, eu estou cego, não estou enxergando nada, Senhor, dirija-me, usa-me. E sabe quem Deus vai usar para manifestar a sua vontade na sua vida? Pessoas. Deus vai usar pessoas. Muitas vezes é o teu apacentador, teu líder de grupo familiar. Muitas vezes é o teu pai, a sua mãe. Seu pai, a sua mãe. Estamos com juniores, estamos com adolescentes e jovens aqui. Muitas vezes na área profissional vai ser o seu patrão. A sua sujeição, a sua submissão no seu trabalho. Honrando os teus patrões, honrando as autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida. Porque Jesus vem e aparece para Saulo e fala com ele. Jesus não poderia falar para ele o que ele teria que fazer? Jesus não poderia falar para ele, faça isso. Sim ou não? Não. Porque ele já delegou isso aos homens, aos discípulos. E Jesus já está à direita de Deus. A missão dele, o serviço dele já foi completo. Ele já terminou. Vai até Ananias e lá você vai saber o que você precisa fazer. Vai até os meus discípulos. E lá ele vai dizer para você o que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Irmãos, no novo nascimento, quando nós nascemos de novo, quando nós somos crianças, nós precisamos que alguém nos alimente. Nós precisamos de carinho, de ajuda. Nós precisamos. Na medida que você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai tornando-se um homem maduro. Nós precisamos uns dos outros, precisamos desse crescimento, dessa maturidade. E Deus vem e aparece a Ananias. E dá todas as orientações do que Ananias precisava fazer. Depois você pode ler a sequência desse texto. E ali, ele teve os seus olhos abertos. Ele foi curado. E foi cheio do Espírito Santo de Deus. E daí ele falou, olha, eu vou voltar daqui 2, 3 meses, né, que eu tenho uma rotina, eu tenho os meus projetos, os meus planos que eu deixei lá para trás. Eu tenho a minha família. Não, a Bíblia diz que imediatamente ele se envolveu no projeto de Deus, com os discípulos de Jesus. Imediatamente, ele começou a servir e caminhar com os discípulos. Meu projeto, minha vida. Teu projeto em minha vida. E para encerrar, projeto da vida em mim. Projeto da vida em mim. Quem é a vida? Projeto de Jesus em mim. A vida de Cristo em mim. Atos capítulo 9, a partir do versículo 15. Atos capítulo 9, a partir do versículo 15.
Atos capítulo 9, a partir do versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Um homem que perseguia os cristãos, um homem que maltratava os cristãos, um homem que tinha sangue nas mãos. Deus vem, se revela a este homem a sua vontade, o seu projeto. E ele declara qual é o projeto. Ele fala o que Saulo vai ser, o que Saulo vai fazer. Este homem é um homem escolhido, é um vaso, um instrumento escolhido para levar, para proclamar o meu nome perante as autoridades. Eu vou colocar ele diante de reis, diante de sacerdotes, de pessoas importantes, aonde muitas vezes os discípulos não vão ter acesso, mas Saulo, você vai estar à frente de pessoas importantíssimas, de reis, de governantes, e ali você falará, ali você proclamará o meu nome, proclamará a minha vontade, e você será escolhido, você é um escolhido para realizar isso. E como isso vai ser? Através de muito sofrimento, através de muita perseguição. Como que isso vai ser? Como que você vai chegar diante dos reis? Como que você vai chegar diante dos sacerdotes? Como que você vai chegar nos templos? Diante de muita oposição, diante de muita perseguição. A vida de Cristo em mim. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. A partir do versículo 16. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Tanto das coisas que estão diante dos teus olhos, quanto daquelas que ainda eu vou mostrar para você. Levanta-te, Saulo, levanta-te, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e perdão dos pecados e herança entre os que são justificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui cumpre-se aquilo que Deus tinha prometido quando Deus o chamou. Quando Deus estabeleceu para ele os seus planos e os seus projetos. Você estará diante de reis, diante de pessoas importantes. E aqui ele está dando o testemunho da sua vida, o testemunho da sua conversão. Rei Agripa, é o seguinte, eu não fui desobediente à visão celestial, ao projeto de Deus para a minha vida. Eu tenho obedecido, por isso, eu estar aqui diante de você, rei Agripa, é confirmação de tudo aquilo que Deus já me mostrou. E das coisas que Ele vai me revelar ainda, das coisas que Ele vai me mostrar ainda, porque eu sou uma pessoa obediente à visão celestial, ao plano e projeto de Deus para a minha vida. Eu estou aqui diante de ti. Não resista ao projeto de Deus para a sua vida. Não resista aos dons e chamado de Deus sobre a sua vida. Aquilo que Deus dá a nós, o dom, o chamado, isso é irrevogável. Não tem como. Deus escolhe, Deus separa. Não tem como Deus desistir. Não quero mais você. Você pode desistir, sim, de não ser usado por Deus, de não usufruir no tempo que se chama hoje. Nós temos uma vida só para vivermos. Uma vida só para vivermos. E Paulo declara: em nada considero a minha vida por preciosa, se eu não estiver no centro da vontade de Deus, se eu não estiver debaixo da visão celestial, dos planos e pensamentos que Deus tem a meu respeito. O que ele diz? Não vale a pena a vida, se nós não estivermos vivendo
a vida de Cristo em nós, dia a dia, dia a dia. A vida e o ambiente na qual veio Paulo, sua disposição e desejo de servir a Deus e as pessoas, seus dons inigualáveis, o habilitaram a levar as boas novas de Cristo a milhares de pessoas. Hoje o Novo Testamento, a maioria das cartas são escritas por Paulo, o menos provável. Mas aquele que se submeteu à vontade de Deus, aquele que se submeteu a conhecer os projetos e planos e pensamentos de Deus a seu respeito. Sua vida, família, cultura, religião, o preparou para um projeto específico e divino. Deus tem para cada um de nós um projeto de vida único. Eu quero repetir isso. Deus tem para cada um de nós um projeto de vida único para 2019 e os próximos anos. Isso começa por uma disposição em ouvir e crer. Nada acontece por acaso. Deus está no controle de tudo. Filipenses 2, 13 a 16. Filipenses 2, 13 a 16. Diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que efetua em nós, em você, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A motivação dos nossos corações é agradar a Deus, é honrar a Deus, perseverando, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Temos uma caminhada, temos uma trilha, temos a vida cristã. Não podemos correr de uma maneira inútil, não podemos passar os nossos anos, sabe, sem resultados. Sem resultados. Ou insatisfeitos, ingratos. Estabelecendo e pensando só na nossa vida pessoal, só na nossa vida familiar, só no nosso umbigo, como diz o ditado popular. Mas Deus, a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos buscar a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos saber de Deus os sonhos e projetos a nosso respeito. E o desejo do coração do Senhor é se revelar a você. Para encerrar, equipe de louvor, o projeto da vida de Deus para Paulo constitui um maravilhoso exemplo de que não existe limite para o que Deus pode fazer por nós e através de nós. O projeto da vida, não é o projeto de vida, é o projeto da vida de Paulo. A vida de Cristo nele, a vida de Cristo através dele. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de pessoas. E a única maneira do mal se manifestar na terra é através de pessoas. E nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. E Deus quer usar você como canal, como instrumento dEle, para trazer as boas notícias a todas aquelas pessoas que ainda estão nas trevas. E para encerrar, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quem que está escrevendo aqui? Ele está dizendo, olha, as coisas que aconteceram na minha vida
tudo o que aconteceu na minha vida tem um efeito lindo e maravilhoso para a eternidade. Aos olhos humanos é loucura. Aos olhos humanos ninguém desejaria passar o que eu passei. É isso mais ou menos que ele está dizendo. Aos olhos naturais ninguém gostaria de passar aquilo que Paulo passou. Mas o propósito, o planejamento de Deus tem um resultado, contribui para o progresso do Evangelho de Cristo. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram, quais são as coisas que aconteceram para Paulo? Este é para mim um vaso, esse é para mim um vaso para levar o meu nome diante dos reis, de pessoas importantes. Mas o texto continua: eu vou mostrar para você o quanto é importante você sofrer por amor ao reino de Deus. Irmãos, quais são os nossos sofrimentos? A maioria dos nossos sofrimentos são sofrimentos pessoais, na alma, familiar, coisas voltadas aos nossos problemas, situações que nós mesmos arrumamos e nos enrolamos, e sofremos por isso, em função de decisões, escolhas erradas, e acabamos sofrendo essas consequências. Do que Paulo está falando? Paulo está falando disso? Sofrimentos da alma. Do que Paulo está falando? Tem um texto na palavra de Deus que me chama muito a atenção, que é assustador. Quando ele fala aquilo que eu passei, as experiências que eu passei, veja lá, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 22, 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Ele está se comparando aqui e dando o currículo dele, daquilo que ele fez em prol do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Ele pregou a palavra de Deus, foi ministro de Deus, ele serviu, ele fez de tudo. Então ele começa a fazer uma comparação e ele começa a testemunhar o seu ministério, aquilo que ele fez em prol do reino dos céus. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, passei por prisões, em açoites, sem medida. O que são açoites? Você já apanhou por amor a Cristo? Você já foi preso por amor a Cristo? Prisão. Uma delegacia, uma penitenciária por amor a Cristo. Ele está dizendo isso, todas essas situações me aconteceram e trouxe benefício para o reino de Deus. Ele não está murmurando, e sim com um coração grato por ter sido chamado, escolhido e separado por Deus. Em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes 40, rapidamente, 5 vezes 40, quanto? Menos um, 199 açoites, só num episódio. Era uma vara mais resistente do que uma vara de marmelo. E aquilo ficavam vergões. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei por tempestades no mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejuns muitas vezes, frio e nudez, além dessas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente. Ou seja, em nada considero a minha vida por preciosa. Isso que eu estou falando para vocês são coisas exteriores. Sabe a minha preocupação diariamente? Com as igrejas, com as pessoas, com gente. Isso para mim é supérfluo.
contanto que eu complete a carreira cristã e o ministério que eu recebi do Senhor. Qual o ministério? Apacenta as minhas ovelhas. Qual o ministério? Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O que me pesa diariamente, o que me preocupa diariamente, o que eu oro diariamente, são pelas ovelhas, pelas pessoas. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Não, não é esse texto. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais ousadia, desassombram a palavra de Deus. As pessoas que ficaram sabendo que eu estava preso por amor a Jesus, se sentiram, motivadas, incentivadas a com mais ousadia a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, pela vida, quer pela morte. Jesus Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, irmãos, para mim, o viver, o projeto de vida, tornou-se um projeto da vida, a vida de Cristo em mim. Entretanto, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, traz recompensa para o reino de Deus, já não sei o que hei de escolher. Eu estou em dúvida: morrer ou viver? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. É mais necessário permanecer vivo por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Jesus Cristo morreu por pessoas. Jesus Cristo morreu por gente. Por gente. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Versículo 27. Vivei, viva, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Que coisa linda essa declaração de Paulo, onde ele teve a sua mente transformada através da luz que é Cristo Jesus, e de um projeto de vida
Ele passou por um projeto da vida. Ele passou a fazer um projeto da vida de Cristo nele. A vida de Cristo em nós. Eu quero declarar isso sobre as nossas vidas. A nossa existência, a razão de nós cultuarmos, a razão de nós nos reunirmos como grupo familiar, do Junad, dos jovens, as reuniões de oração, as reuniões das mulheres, o louvor, a adoração, tem um propósito, a vida de Cristo em nós. E nós precisamos frutificar, compartilhando isso com outras pessoas, compartilhando esse projeto lindo e maravilhoso de Deus para a humanidade. E Ele nos chama de uma maneira especial, Ele nos chama e nos escolhe pelo nome, para cumprirmos o propósito de Deus na nossa existência. Eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Fecha os teus olhos. Não existe limite para Deus e para aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Ele precisa de pessoas. Ele chama pessoas. Ele escolhe pessoas. Ele separa pessoas. Diga sim à voz de Deus. Até quando? Nós temos uma vida só para vivermos. Paulo gastou-se e se deixou gastar. Quando ele foi chamado por Deus, tinha aproximadamente 25, 28 anos. E ele cumpriu todo o propósito de Deus, todo o projeto de Deus para a sua existência. Nunca é tarde. Nunca é tarde. É necessária a perseverança. Mas pastor, eu já fiz muito, não terminou ainda. Mas eu já fui muito usado por Deus, não terminou ainda. Paulo, até na prisão domiciliar, quando ele estava em Roma, a Bíblia diz que ele pregava o evangelho com toda liberdade. Com toda liberdade. Dentro da sua casa. As pessoas vinham dentro da sua casa, porque ele não podia sair. E ali ele manifestava o reino de Deus. Muitas vezes Deus quer usar o nosso lar, a nossa casa. Pessoas que se deslocam para a nossa casa. Você muitas vezes é aglutinador de pessoas, através do teu trabalho, através da tua casa, através da tua parentela, dos teus familiares. Seja você esse instrumento de Deus, para tocar a vida das pessoas, através da verdade que é a palavra de Deus. Deus, obrigado pelo privilégio que temos, do projeto da vida de Cristo em nós. Todos nós temos projetos de vida, Senhor, e temos alcançados muito deles, muitos. Deus, quais são os teus pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito? Quais são os planos e projetos que o Senhor tem? Estamos no término de um ano, Senhor, de mais um ano. Não sabemos mais quanto tempo nós teremos de existência, mas o Senhor sabe. Senhor, independente do tempo, eis-nos aqui para manifestarmos o teu reino. Pai, não existe limite, Senhor, para que o Senhor nos use, Senhor, para fazer, Senhor, através de nós e por nós, Senhor, a tua vontade. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Usa-nos, Senhor, para que teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela existência, Senhor, de Saulo, de Paulo. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de vida deste homem, pela convicção, Senhor, e a certeza, Senhor, dele, Senhor, de quem ele é, da onde ele veio e para onde ele foi. Combateu, terminou o bom combate, acabou a carreira, terminou a carreira.
e guardou a sua fé. E isso tem sido de exemplo para nós até hoje. Mesmo ele morto, Senhor, ele tem sido um modelo e exemplo para nós até hoje. Deus, que as nossas vidas, que o nosso testemunho, que o nosso trabalho, que o nosso ministério alcance as próximas gerações. Alcance as próximas gerações. Alcance as próximas gerações. E que teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, eu digo ao Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira cristã, a vida de Cristo em mim. Como pessoa, como indivíduo, como família, como pastor, como ministério, Senhor. Pai, como cidadão brasileiro, Senhor, eis-me aqui. E complete, Senhor, e conclua, Senhor, o ministério que eu recebi do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo chamado ministerial. Obrigado pela convicção e certeza que nós temos, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado como comunhão cristã Aba. Obrigado, Senhor, como igreja. Obrigado, Senhor, pela perseverança, pela constância. Obrigado, Senhor, pelos teus servos. Obrigado, Senhor, pelos membros dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela fidelidade, Senhor, dessas pessoas. Obrigado pelo carinho dessas pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Juntos estamos crescendo, juntos estamos avançando, juntos alcançaremos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Senhor, nessa cidade, Senhor, através de nós. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus?